Aula de hoje, pessoal, a gente vai dar continuidade, né? Como a gente conversou há um tempinho, a parte de eletricidade, né? Então a gente vai estar agora conversando sobre um segundo tópico de eletricidade, que é a parte de eletrodinâmica, né? Então a eletricidade é dividida em três blocos, que é eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. A gente vai dar um especial foco, a gente já viu, né? Eletrostática, e vamos dar bastante foco aqui em eletrodinâmica. Vamos ficar aqui uma boa quantidade de semanas nesse tópico, para a gente focar bastante. É um tópico que com certeza vai estar no vestibular de vocês, tá? Isso sem dúvida. É muito cobrado mesmo, muito cobrado. 100% dos vestibulares cobram eletrodinâmica, tá? E por que é muito cobrado eletrodinâmica? Porque tem muita interação com o nosso dia a dia, né? Então a gente vai perceber aqui, avaliando, que sempre a gente consegue fazer alguma relação com algo do dia a dia, qualquer coisa, né? Principalmente na parte de luz, conta de luz, chuveiro do banheiro, chuveiro elétrico, né? Tudo isso a gente entende os fenômenos nessa parte do curso, né? A parte de eletrostática que a gente viu na aula passada, ele tem alguma coisa a ver, mas é mais residual, né, a interação, mas aqui na parte eletrodinâmica é direto, né? Como calcular a conta de luz, sempre tem alguma coisa com conta de luz que o pessoal gosta de fazer a interação, descarga de energia nos eletrodomésticos, tudo isso está dentro aqui dessa parte. Então, tem muita interação com coisas do nosso dia a dia, né? Então, vamos lá. A gente vai ver um conceito na parte de eletrodinâmica, pessoal, que é um conceito muito importante nessa parte do curso, que é o conceito de circuito elétrico. O que isso significa, né? Quando a gente estudou a parte eletrostática, a gente normalmente estuda, como já falo, né, as cargas em excesso dos corpos estão, como fala o nome, que eletrostática, estão parados, né? Então tem algum corpo estaticamente tá eletrizado, né, positivo ou negativamente. E a partir disso a gente consegue calcular a força, né, a, a força elétrica, essa parte que meio que interage com a mecânica, né, usando o cálculo da força elétrica e coisas do tipo. Aqui os conceitos são um pouco diferentes. A gente vai trabalhar muito aqui com corrente elétrica, com resistência elétrica, com voltagem, parte de resistência, voltagem. Então, esses vão ser as variáveis que a gente vai estudar nessa parte, né? Como a gente já pode ver, tem alguns objetos, algumas coisas que a gente vai ver direto aqui na parte de eletrodinâmica, que são a lâmpada, né, que é analisada como um resistor, que a gente vai ver mais para frente o que isso significa. A bateria, que é onde tem onde gera, né, potencial elétrico para que haja corrente elétrica. E esse dispositivozinho aqui seria um interruptor, né? É como se fosse um interruptor da nossa casa para ligar e desligar a luz, né? Então, esse desenhozinho aqui seria o interruptor, né? Então é mais ou menos isso. Com esses três objetos aqui, a gente tem meio que um resuminho dos principais elementos que a gente vai ver no curso. Que aí a gente vai ver vários detalhes com relação a isso, né? Mas a principal ideia por trás de eletrodinâmica é a parte de circuito elétrico, né? A movimentação de elétrons por esse circuito é o que consegue gerar, a partir desse movimento, uma corrente elétrica. E é com essa corrente elétrica que a gente consegue acender uma lâmpada, consegue fazer com que as coisas que necessitam de energia, aquele negócio da L'Oréal, passa o negócio da L'Oréal que ele vai... as coisas, né, que necessitam de energia elétrica na nossa casa
acendam e funcionem, né? Então, tudo ocorre a partir de um circuito elétrico, né? Então, a primeira definição que a gente tem que ver na parte eletrodinâmica, com certeza, é o que significa uma corrente elétrica, né? O que é uma corrente elétrica? Então, a gente fala muito no nosso dia a dia da corrente elétrica, quando a gente vai mexer na tomada, cuidado com a corrente elétrica para não se machucar, né? Mas o que significa essa corrente elétrica, né? A definição mais formal de corrente elétrica, como está dizendo, é um movimento de elétrons, né? Então, essa movimentação de elétrons é o que gera uma corrente elétrica. Esse movimento ele tem uma direção e sentidos preferenciais. A gente consegue saber qual é o sentido de movimentação desses elétrons de alguma forma, né? Então, eles têm um movimento, eles têm uma direção e um sentido, e tem um raciocínio por trás para a gente saber qual é o sentido de movimentação desses elétrons. E isso a gente, comentei agora há pouco, a gente não fala sobre corrente elétrica em eletrostática, porque na eletrostática os elétrons não estão se movimentando, né? A gente está com a eletrostática, está analisando as forças entre objetos eletrizados e tudo mais. Então, aqui é um conceito diferente de eletrostática, né? Então, nesse conceito de corrente elétrica, como é que a gente sabe se existe uma corrente elétrica entre dois pontos ou um circuito qualquer, né? A gente consegue avaliar se existe uma corrente elétrica se existe uma diferença de potencial entre dois pontos. E então é exatamente assim que a gente consegue perceber se existe corrente elétrica ou não. Então, como a gente está vendo aqui nesse desenho, por exemplo, a gente tem aqui um ponto B e um ponto A, né? E a gente conectou um fio entre esses dois pontos. Nesses dois pontos, a gente tem o ponto B carregado negativamente e o ponto A é um ponto carregado positivamente. Se existe um fio ligando esses dois pontos, a gente vai ter uma corrente elétrica entre esses dois pontos, porque existe uma diferença de potencial elétrico entre esses dois pontos, né? Da mesma forma que a gente viu que quando a gente tem uma carga positiva e uma carga negativa e positiva, ela gera uma força elétrica de atração, né? Então, os elétrons eles vão ter uma tendência de seguir do local negativo, né? E ir até o local positivo. Ou seja, eles têm uma movimentação do negativo para o positivo com o objetivo de neutralizar o excesso de cargas positivas em A. Então, a gente tem exatamente essa movimentação de elétrons devido a um desbalanceamento de cargas, né? O B está com excesso de cargas negativas e o A está com excesso de cargas positivas. Então, os elétrons de B se movimentam para chegar em A. É mais ou menos isso. E é exatamente essa diferença que gera uma movimentação, né, de elétrons, gera exatamente a corrente elétrica. Só que a gente vai perceber, bem, a força elétrica então é no sentido de B para A, né, de negativo para positivo. Só que o sentido da corrente elétrica que a gente vai avaliar, a gente vai ver que vai ter um sinal diferente desse, tá? Mas antes de a gente falar do sinal da corrente elétrica em si, vamos avaliar mais um pouquinho, mais alguns detalhes que tem nesse tipo de coisa, né? Então, por exemplo, essa figura aqui de cima, na direita, a gente tem uma chapa, né? Uma placa que está carregada negativamente e A está carregado positivamente. Se a gente ligar um fio condutor entre essas duas chapas, a gente vai ter uma movimentação de elétrons de B para A. E assim a gente vai gerar uma corrente elétrica até o momento em que os elétrons vão
neutralizar o excesso de carga positiva em A. E assim, a gente vai chegar em algum tipo de equilíbrio no sistema e a corrente elétrica vai cessar, vai acabar. Em geral, a gente tem um circuito elétrico, um gerador elétrico. O que é um gerador elétrico? Ele é pode ser uma pilha, pode ser uma bateria, pode ser várias coisas, né? E ele é aquilo que consegue manter essa diferença de potencial elétrico entre dois pontos de forma constante, sem que, por exemplo, acabe, né? Como nessas duas placas. Sendo que, dependendo do caso, na pilha, por exemplo, a pilha de fato acaba, porque com o tempo ele vai desgastando essa corrente que vai acontecendo e aos poucos ele vai perdendo a carga dele que estava promovendo essa movimentação de elétrons, né? Em geral, a gente está falando se a gente for falar de um gerador ideal, a gente está falando de um gerador que consegue manter uma corrente elétrica entre seus dois polos, né, positivo e negativo, por um tempo indeterminado. Então, esse aqui é um caso. Temos uma bateria ideal em que os elétrons saem do negativo e vão até o positivo. E assim a gente consegue gerar uma corrente elétrica contínua, em que os elétrons ficam se movimentando, fazendo um circuito fechado. Então, aqui tem um exemplo de uma pilha, né? Então, aqui ele está falando, quando ele fala 1,5 volts, né, na pilha, ele está falando provavelmente da DDP, né? Que é a diferença de potencial entre esses dois pontos. E aí, quando você liga a pilha ali no seu controle remoto, no qualquer outra coisa que precise de uma pilha, ele é a bateria que vai gerar diferença de potencial dentro do circuito elétrico que tem dentro do controle remoto ou qualquer outra coisa que se precise de pilha, né? Então, quando você coloca a pilha ali, você fecha o circuito e fecha o circuito com a bateria, né? Com um gerador que vai promover essa movimentação de elétrons dentro daquele objeto, né? Daquele equipamento, e assim, com aquela diferença de potencial, você consegue promover que os elétrons comecem a circular dentro do circuito e assim você consegue utilizar, né, aquele equipamento elétrico. E aí agora uma observação importante, tá? Então, a gente está falando aqui de movimentação de elétrons, certo? Os elétrons eles se movimentam do sinal negativo para o sinal positivo, certo? Esse é o sentido, a movimentação dos elétrons. Os elétrons saem do negativo e vão para o positivo. Só que, por convenção matemática, adotou-se que o sentido da corrente elétrica é exatamente o contrário da movimentação dos elétrons. Isso é por convenção matemática mesmo, não tem exatamente relação física, né? Então, se os elétrons estão se movimentando aqui nessa seção de baixo para cima, significa que a corrente elétrica, matematicamente, ela é de cima para baixo, como está aqui mostrado na figura. Os elétrons estão subindo, mas a corrente elétrica é para baixo, o vetor corrente elétrica é para baixo, né? A mesma coisa aqui na bateria, ó, os elétrons saem do negativo, giram ao longo do circuito e fecham no positivo. Só que o sentido da corrente elétrica é exatamente o contrário, né? A corrente elétrica aqui seria nesse sentido aqui assim. Então, sempre quando te perguntarem qual é o sentido da corrente elétrica, é sempre do positivo para o negativo. Mas se te perguntarem qual é o sentido da movimentação dos elétrons, aí é o contrário. Então tem que tomar esse cuidado, porque uma coisa é o contrário da outra, apesar de você estar meio que falando do mesmo fenômeno, né, da corrente elétrica. Professor, repete de novo o que você falou, da diferença de um do outro, por favor. Então, a movimentação dos elétrons é o que acontece fisicamente dentro do circuito, né? Os elétrons eles estão saindo do negativo para o positivo, sempre. Isso aí é o que acontece fisicamente. O que está acontecendo de verdade no circuito é o elétron saindo do negativo para o positivo. Tá? Isso é o que acontece de verdade.
Só que, matematicamente, quando os caras vão fazer as contas, né, dos cálculos, que a gente vai ver as equaçõezinhas, sempre quando a gente for falar de corrente, sentido da corrente elétrica, a gente vai falar que o sentido da corrente elétrica é do positivo para o negativo. Por quê? Por convenção matemática. O cara que inventou as equações e o que é utilizado hoje resolveu que a corrente elétrica vai ser do positivo para o negativo, por convenção matemática. Mas, na prática, a corrente elétrica sai do negativo e vai para o positivo. Só que isso é o que eu estou falando para vocês, é para a gente entender o fenômeno físico. Na hora que a gente for fazer conta, análise, né, das correntes elétricas, a gente vai ignorar isso e vai falar: a corrente elétrica sai do positivo e vai para o negativo. Fez sentido isso? Não, professor. Porque teve um que você falou que um sai do positivo e o outro do negativo. Agora eu fiquei confusa. Então, o que acontece de verdade é sai do negativo e vai para o positivo. Só que a gente vai dizer que a convenção, na hora de fazer... Se alguém te perguntar qual é o sentido da corrente elétrica, matematicamente é do positivo para o negativo. Por que isso? É convenção. Se fala assim. Então, quando você vai analisar um circuito elétrico, você vê sempre do positivo para o negativo. Só que, na prática, os elétrons saem do negativo e vão para o positivo. Então, você meio Para que... ele ter um equilíbrio. Para ele igualar ter um equilíbrio, né? Então, o elétron ele faz do negativo para o positivo. Só que a gente, quando vai fazer as análises de circuito elétrico, fazer as contas, a gente vai ignorar esse fato. A gente vai ignorar isso. A gente vai sempre analisar do positivo para o negativo. Então, daqui para frente, pensem o seguinte: corrente elétrica é do positivo para o negativo. Só que, na prática, os elétrons saem do negativo e vão para o positivo. Não sei se... Entendi. Agora entendi. Ô, professor, por que essa nova forma que estão fazendo as tomadas agora? Antes era positiva e negativa, mas eram 2. Agora estão fazendo 3 entrada. Eu não entendi o porquê, qual o sentido. Também não sei. Alguém resolveu trocar lá em Brasília. Isso aí é lei de Brasília. O cara vai lá em Brasília e faz uma lei nova e ficou. Mas não tem nenhum, como é que se fala? Eu acho que não tem, né? Nenhum, como é que se fala? Nenhum motivo técnico de direito para isso. Foi mais uma convenção que resolveram adotar por algum motivo, mas tecnicamente ninguém no mundo usa essa convenção. Mas isso aí é coisa de político, não tem nada a ver com o que a gente está vendo, não, tá? Mas quem faz elétrica estuda essa parte aí, professor. Não entendi. Quem faz elétrica estuda essa parte aí, porque agora a construção civil está sendo dessa forma. Tanto que não se vende mais tomada já de 2... eu esqueci o nome, IBP, sei lá. Não, sim, estou dizendo que eu sei, a tomada mudou, mas estou dizendo que não tem um motivo técnico relevante para essa troca, assim. Trocou porque resolveu trocar, entendeu? Não teve nenhum motivo específico. Antes botava terra no chão, agora não pode mais, agora é um outro conversor que eles inventaram, aí eu não entendi qual o sentido disso. Então, tipo, deve ter algum sentido minimamente técnico, mas na prática não faz tanta diferença assim, entendeu? Alguma dúvida, pessoal, com relação à corrente elétrica? Professor, eu queria que você falasse sobre esses 110 volts e 220. Vai ser falado agora? Pode falar ou não? Vai falar depois? Então, a gente não dá a abordar muito isso não, porque isso na prática tem a ver com especificação dos aparelhos, né? Então, a gente tem essa bivoltagem no Brasil, né? Mas isso porque um aparelho é 110 e outro é 220. Isso é porque depende
da necessidade daquele aparelho de ter uma diferença de potencial mais alta, né? Então, por exemplo, se um aparelho precisa de 220 para funcionar, é porque ele provavelmente precisa de uma quantidade de energia maior para realizar aquela operação. Então, por Só o exemplo, trifásico que entra nessa fase aí, 220. O outro é o monofásio, né? Que é o normal. isso. Aí o que acontece? Por exemplo, muita coisa industrial só funciona a 220, né? Porque você vai girar uma serra muito veloz. Você vai fazer um forno funcionar que tem que manter uma temperatura lá X, e para isso precisa passar uma corrente elétrica, precisa de uma diferença de potencial mais intensa. Então aí tem que usar 220, 110 não é suficiente. Mas para várias coisas do nosso dia a dia, 110 é suficiente, né? Então a diferença de um para outro no nosso dia a dia está mais na necessidade de potencial elétrico ali para poder gerar, né, as coisas, né? O trifase ele é mais caro. O monofase é o mais barato, mais em conta. É isso aí. Então, outra definição importante, pessoal, que a gente vai estar avaliando, a gente vai chegar nesses conceitos um pouco mais práticos, que é de potência elétrica, né? A parte de quilowatt-hora, que tem a ver com como pagar a conta de energia, como é que eles fazem essa conta, quanto de energia é dissipada numa lâmpada, essas coisas assim. Só que para a gente chegar lá, a gente precisa de algumas etapas anteriores, né? Algumas definições importantes antes. Então, por exemplo, uma definição importante é a definição da intensidade de corrente elétrica, né? Então, a corrente elétrica é algo que você consegue medir. Se você pegar um amperímetro, né, e colocar na sua tomada, ele vai te dizer quanto de corrente elétrica está passando ali. E essa corrente elétrica é medida na unidade de amperes, né? E de onde é que vem, né, essa unidade de medida, né? Ele vem da quantidade de elétrons que passam em uma quantidade de tempo, né, através daquele circuito que você está analisando. Então, se passam X elétrons em 1 segundo, significa que ali vai ter uma corrente elétrica específica. Se passam 100 coulombs por segundo, a gente vai ter uma corrente elétrica de 100 amperes. Então, depende da quantidade de elétrons que estão passando ali, por unidade de tempo. É como se fosse uma velocidade, né? Uma velocidade é quanto você se desloca por segundo, né? Aqui é quanto de elétrons que se deslocam por segundo, né? É a taxa de movimento dos elétrons do circuito, é o que dá a corrente elétrica. Ok? Então, vamos gravar bem esse conceito do que é corrente elétrica, que a gente vai usar o tempo todo, tá? Aqui tem uma definição que não é tão importante nesse caso, que é avaliar o que significa o caminho de uma corrente elétrica, né? Então, em geral, o que a gente tem num circuito elétrico? A gente, em geral, tem um gerador, tem, né, os cabos, né, para passar a corrente elétrica. E esses cabos, em geral, estão ligados a alguma coisa que você quer acender, né? Que você quer que passe corrente elétrica para ele funcionar. Então, ele, em geral, vai ter uma cara desse tipo aqui, assim como a gente está vendo. É um gerador, os cabos e algum objeto que a gente queira que passe corrente elétrica, uma lâmpada, uma geladeira, um micro-ondas, um fogão e assim por diante. Então, em geral, ele vai ter essa cara, né? Lembrando, ó, qual é o sentido da corrente elétrica? Olha só, a corrente elétrica está indo de onde? Ele está saindo no positivo e está indo para onde? Para o negativo. Então, ó, sentido da corrente elétrica positivo para o negativo, tá?
Quando a gente tem um circuito fechado, então, para a gente ter um circuito que funcione, o circuito ele tem que ser fechado, tá, pessoal? Então, o gerador, ó, os polos positivo e negativo, eles têm que ter algo que una eles, né? Que faça o circuito se feche no gerador, né? Sim, quando a gente tem um circuito fechado no gerador, que tem um polo positivo e um negativo, a gente consegue gerar corrente elétrica e assim fazer os elétrons se movimentarem. Tá bom? Aqui a gente vai ter alguns conceitos um pouco mais matemáticos que a gente vai ver mais para frente que não necessariamente a gente vai usar tanto, tá? Mas vamos passar por eles para a gente ter esse conhecimento, tá? Para a gente captar um pouco a ideia, né? Então, quando a gente tem um gráfico de corrente pelo tempo, a gente pode calcular a área sobre o gráfico, né? E com isso, essa área vai dar para a gente quantos elétrons, quanto de carga elétrica que passou naquele instante de tempo, né? Então, isso é mais utilizado quando a gente quer saber o quanto de carga elétrica passou por uma seção que a gente está analisando do circuito em um dado instante de tempo. A gente faz essa continha, né, que é a área da curva de um gráfico de corrente elétrica pelo tempo, né? Então, isso é uma forma de calcular essa carga elétrica. A gente não vai usar isso tanto, tá, pessoal? Aqui a gente tem uma classificação de corrente elétrica, tá? Então, a gente pode ter diferentes tipos de corrente elétrica. Então, a gente pode ter um primeiro caso, que é uma corrente elétrica mais simples, que é uma corrente contínua, ou seja, ela é igual ao longo do tempo, né? Como a gente está vendo aqui. Então, a corrente elétrica ela é, por exemplo, 10 ao longo do tempo sem se modificar. Tem um segundo caso, em que ela é alternada, né? Em que ela vai oscilando entre dois polos ao longo do tempo, com uma função seno. Então, ela tem essa cara. Ela vai oscilando ao longo do tempo. E a gente pode ter também uma corrente que ele chama de outro tipo, né, de corrente alternada, em que ela está, por exemplo, aqui em 1 e depois ela vai para -1 instantaneamente, né, sem ter essa variação, né, mais suave ao longo do tempo, né? Ela pode oscilar de forma mais brusca, né? No nosso dia a dia, né, na corrente elétrica que a gente tem nas nossas casas, em geral, ela é uma corrente alternada, tá? Como essa que está mostrada aqui. As correntes elétricas das nossas casas, em geral, é essa, tá? Só que, para fins do nosso estudo aqui, dos exercícios, do vestibular também, em geral, os exercícios a gente trata de uma corrente contínua, tá? Porque fica mais fácil de fazer as contas visando o vestibular. Mas saibam que na prática do nosso dia a dia a gente trabalha mais com corrente alternada, tá? Então aqui a gente tem um desenho que mostra, né, como é essa movimentação de elétrons, né? Então, na corrente contínua, ela é bem objetiva, né? Ela segue o fluxo natural, né? Então, se ela está indo da esquerda para a direita, aqui é o polo negativo e aqui é o polo positivo, né? Então, ela está saindo do negativo e indo para o positivo, né? Os elétrons. Então, é um sentido unidirecional, né? É o que a gente normalmente vai trabalhar mais aqui para o vestibular. Na corrente alternada, esses elétrons eles ficam oscilando, né? Eles ficam indo de um lado para o outro ao longo do tempo. É mais ou menos isso que acontece, né? Então, aqui como seria ilustrando como é que seria esse movimento dos elétrons, né? Outra coisa importante que a gente tem para conversar sobre corrente elétrica é o seguinte:
A corrente elétrica, em geral, a gente não tem uma corrente que seja, vamos dizer assim, um cabo único, né? Em geral, a corrente elétrica ela pode ter diferentes caminhos, né? Então, uma coisa que a gente pode ver muito é, por exemplo, como é que são feitas as instalações elétricas na nossa casa, né? Em geral, ela tem uma cara assim. Então, esse rabiscozinho que eu estou fazendo aqui é como se fossem os eletrodomésticos ou as lâmpadas, né? Só que, por exemplo, isso aqui é uma resistência, né? A gente vai ver já mais para frente o que significa uma resistência, tá? Então, aqui é como se fosse a lâmpada 1, a lâmpada 2, a lâmpada 3 e a lâmpada 4. E aqui a gente tem uma bateria, né? A bateria seria o nosso gerador elétrico, né, da nossa casa. Então, quando a gente tem uma corrente elétrica, que, por exemplo, está vindo para cá, note que a gente tem uma corrente aqui, né, que está se movimentando e ela quer chegar no outro lado, né, onde está o negativo, para fazer o sentido de corrente elétrica. Só que quando ela chega nesse ponto aqui, ó, ela atinge uma bifurcação. O que é uma bifurcação? É um local em que ela se divide em partes para ela percorrer todo o circuito. Então, a corrente elétrica ela tem essa característica, ela se divide em partes, né, para cada caminho que ela atravessa. Então, quando ela chega aqui, nessa bifurcação, uma parte da corrente elétrica sobe aqui em L1 e outra parte segue para cá. Então, aqui seria, por exemplo, o I1. Outra parte segue para a direita. Quando ela chega aqui na bifurcação, ela se divide novamente. E aqui vai ter outra parte da corrente elétrica, que eu vou chamar de I2. Quando ela chega em L3, mais outra bifurcação. Professor, Sim, pode perguntar, cara. uma pergunta, seria lógico pensar se eu tenho um circuito com L1 e L2 com a voltagem de 120, se dividiria 60 para cada no circuito, cada um para um lado? Ou não é lógico pensar isso? Você diz, repete, dividir em quanto? Porque você falou que, por exemplo, ali ela quer chegar em 4, né? Isso, Aí ela se divide cada uma para um lado, certo? certo. Aí se eu tenho uma voltagem de 120 e se eu tivesse um circuito de só linha L2, Uhum. se dividir a 60 tipo, para cada lado? Perfeito, entendi o seu raciocínio, cara. Eu estou entendendo o seu raciocínio, só que a gente tem que tomar muito cuidado com esse raciocínio. Você está indo no caminho certo. Só que o que vai dividir não é a voltagem, né? Você falou em 120 volts, por exemplo. O que vai dividir nesse caso não é a voltagem, vai ser a corrente elétrica. Então você falou em dividir 120 volts, né? No caso aqui, a gente vai dividir em amperes, né? Então se a corrente, por exemplo, tem, sei lá, 2 amperes, a corrente total, né? A corrente original, antes de se dividir em 2 amperes, a gente vai dividir esses 2 amperes entre as correntes I1, I2, I3 e 4. Só que a quantidade de corrente que vai para cada uma das lâmpadas vai ser diferente dependendo das especificações da lâmpada. E a gente vai ver isso a partir da resistência da lâmpada. Então, essa divisão entre a corrente e qual valor vai para cada um
Isso vai depender de uma especificação. A gente vai aprender a calcular exatamente isso mais para frente, tá bom? E aí Vai a gente depender da voltagem. Depender da voltagem, né? Da Então, lâmpada. não necessariamente da voltagem, depende mais da resistência da lâmpada, né? Se as coisas têm resistências diferentes, diferentes quantidades de corrente passam por ela. Então, é a partir disso que a gente verifica, né? Então, muitas vezes a gente olha, né, naquelas fontes, né, que tem de computador e outras coisas e vê lá a amperagem dele. E a gente vê, aqui passa X amperes, X volts, né? E aí, a partir disso, a gente sabe, aqui na nossa casa está passando tanto. Então eu consigo usar isso daqui porque está de acordo aí com as especificações padrão. Então, a gente vai ver exatamente como fazer essa conta, como é que faz essa divisão entre resistências diferentes, ou assim, entre lâmpadas diferentes, e a gente vai ver isso em breve, tá bom, cara? Aí eu vou te ver os detalhes. Mas o que eu estava querendo dizer com relação a isso então, a corrente ela tem essa propriedade. Quando ela chega nesses nós, ela faz essa divisão, né? Então, como a gente está vendo aqui, ó, tem uma parte do circuito subindo e uma parte do circuito descendo, né? Uma parte da corrente vai subir e uma parte da corrente vai descer. Sendo que o total, né, da soma dessas duas correntes é igual à corrente que está entrando, né? Então, a gente só está mostrando aqui que a corrente total é igual à soma de cada parte que dividiu, né? Ou seja, não é que parte da corrente não foi perdida, né? Mais ou menos esse raciocínio. Ele faz essa divisão a partir dos caminhos que a corrente encontra, né? As bifurcações e tudo mais. Tá bom? E aí a gente chega em outro conceito, trazendo aqui os conceitos iniciais, né, para a gente depois avançar, que é o conceito de potência elétrica, né? Potência elétrica a gente avalia é equivalente, né, a potência elétrica é a quantidade de energia que é dissipado, né, ao longo do tempo por alguma coisa, né, por alguma lâmpada, um eletrodoméstico. Então é assim que a gente calcula a potência, né? Se a potência é alta, significa que ele vai consumir mais energia ao longo do tempo, mas também vai conseguir fazer algum movimento ou gerar energia elétrica para fazer alguma coisa mais específica, né? Então, como é que a gente calcula a potência elétrica, né? Então tem aqui uma demonstraçãozinha, mas não vou perder muito tempo com essa demonstração. Mas a potência elétrica é bem objetiva, né? Ela é igual a DDP, ou a variação de potência elétrica daquele objeto que a gente está analisando, vezes a corrente elétrica que passa pelo objeto que a gente está analisando. Então, por exemplo, temos aqui esse circuitinho ó, que tem uma lâmpada. A gente quer calcular a potência da lâmpada. Qual é a potência da lâmpada, né? Basta a gente ver qual é a quantidade de corrente elétrica que está passando por ela, o I, né? Quanto de corrente elétrica está passando pela lâmpada? E qual é a diferença de potencial elétrico, né, que tem nessa lâmpada, né? O U. Então, para a gente conseguir a potência elétrica, a gente multiplica U vezes I. Basicamente isso. E a unidade de potência é uma unidade que é a mesma que a gente usa em mecânica, que é em watts. Então, ainda daqui a pouco a gente já vai começar a conseguir entender o que significa aquele quilowatt-hora que veio na conta de luz, né? E como é que a gente calcula a nossa conta de luz. Então, normalmente a luz ela é calculada em quilowatt-hora, né? Quanto foi utilizado por hora. E aí, a partir do quilowatt-hora, tem uma taxa que é cobrada pelo serviço de energia, que vai falar X quilowatt-hora equivale a X reais. Então, se você usou 10 kWh, você vai pagar 10x. Basicamente isso. Alguma dúvida, pessoal?
Por enquanto, não. Beleza. Então, aqui exatamente aquilo que a gente estava conversando, né? Então, a gente pode ver na conta de luz. Isso que eu ia falar, atrás da conta de luz vem explicando tudinho. Exato. Na conta de luz tem até bem mostrado a explicação, né? Então, a gente, por exemplo, você tem ali a conta de luz vem um total, né? O consumo total da sua casa foi quanto? Tem lá escrito, né? Nesse caso aqui está escrito 351 kWh. Né? Então, o que significa quilowatt-hora? Quilowatt-hora é uma unidade de energia. Ele pega a potência e multiplica pelo tempo, né? Então, se você tem uma lâmpada que fica acesa por 1 hora, ela dissipa X de energia, né? Porque ela ficou acesa por 1 hora. Se ela tem uma potência de 1000 watts e ela fica acesa por 1 hora, o quanto de energia que foi dissipada em 1 hora? Então, basta a gente pegar a potência, que é a energia dividida pela quantidade de tempo, e jogar multiplicando. Ó. A energia vai ser potência vezes o tempo em que ela ficou ligada. Então, 1000 watts vezes 3.600 segundos. Por quê? Porque a unidade padrão é watts e segundo, né? E aí ficaria como? E 1000 vezes 3.600 deu esse valor de 3,6 vezes 10 a sexta joules. Sendo que a gente pode transformar isso, né? Então, a gente pode também escrever a nossa unidade em quilowatt-hora, que normalmente é o que mais usado na conta de luz, né? Então, ao invés de a gente usar watts e segundos, a gente usa kilowatts e horas. Então, 1000 watts são iguais a 1 kilowatt e ele ficou ligado 1 hora mesmo. Então, a energia vai ser 1 vezes 1. 1 kWh. Então, a gente chega aqui em que 1 kWh é 3,6 vezes 10 a sexta. Mas, em geral, a gente usa mais isso aqui, ó, kWh. E aí, para calcular a conta de luz, é só a gente ver quanto que tem. Só a gente ver o valor, né, disso aqui, ó. 1 kWh é equivalente a X reais. Aliás, esse valor vai subir agora, né? Porque vai ter racionamento de energia. Então, eles estão aumentando a conta de luz. Então, quando eles aumentam a conta de luz, o que está aumentando? Esse X aqui, ó, que é o que ele cobra por quilowatt-hora. Então, ele aumenta esse valor de X, a conta de luz sobe. Alguma dúvida, pessoal? O que pesa não é nem o valor que eles contam, contabiliza a conta, não, mas sim das taxas por fora. É tantas taxas que não inclui dentro da energia, não, essas taxas. É porque tem imposto também dentro da conta de luz. Porque o valor dependendo da rua, dependendo do local, o valor da luz não é cara. O que bate mesmo, que pesa é os impostos. Sim, a luz tem muito imposto também. Ainda tem muito. Isso. Mas então o raciocínio, né, para calcular basicamente é esse. Né? Então aqui o que eu quero mostrar para vocês, para a gente terminar a nossa aula de hoje, é fazer esse exercício aqui simplesinho, mas só para ver se a gente está entendendo o raciocínio do como funciona a corrente elétrica, né? Então olha só, tem aqui os pontos A, B, C e D. O que acontece? Tem uma corrente elétrica I1, uma corrente elétrica I2. O I2 está indo de B para C. E a I1 está indo de B para A. Para que esse sistema faça sentido, qual deve ser
o valor da corrente elétrica I3, pessoal? Então, tem uma corrente I2 saindo com 6 e uma corrente I1 saindo com 2 dessa bifurcação em B. O que vocês acham, pessoal? Qual deve ser o valor de I3 para esse sistema fazer sentido? Teria que ser, tipo, saindo do negativo e indo pro positivo? Não. Mais ou menos. Mais ou menos. Seria do B para D, descendo? Se estiver descendo, assim, pensa o seguinte. Se estiver descendo, como é que essa corrente chegou até aqui para descer se tudo que está antes dele está subindo? A corrente ela segue um caminho de uma direção, né? Então, se a bateria tá aqui, por exemplo, ó. Não, a bateria não pode estar aqui. A bateria está aqui, por exemplo. Esse fio, ele vem e volta para a bateria sim. E esse fio vem e volta para a bateria sim. Aqui é negativo e aqui é positivo? Não. Ele vai do positivo. Certo? Se essa corrente I1 ela está vindo aqui e está indo nessa direção, e aí I2 está vindo para cá. Então é D para B subindo. Isso, exatamente. Exatamente. Por quê? Porque essa corrente elétrica ela tem um sentido de movimento, né? Então, para que essa corrente esteja indo para a direita e essa para a esquerda, tem que chegar alguma corrente elétrica em B, para que ela possa ter aquela bifurcação e se separar. Só pode acontecer essa separação se a corrente I3 estiver entrando em B e depois se divide em duas. E qual é o valor de I3, pessoal, para que I1 seja 2 e I2 seja 6? Seria 12? Eu sei que tem que ser maior, né? Concordo, tem que ser maior. Só que no caso dessas bifurcações é a soma mesmo, mano. Então, a I3 vai ser igual a 6 mais 2. Então, ela se divide na forma de soma mesmo, né? Se tem 6 indo para cá e 2 indo para a esquerda, a que está entrando aqui tem que ser 8, para dividir exatamente. Nenhuma parte da corrente é perdida, né? Então, uma parte de 8 vira para a direita em 6 e uma parte vira para a esquerda em 2. Então, nenhuma quantidade de corrente elétrica é perdida, né? Fez sentido? Se cair uma questão dessa no Enem, não é difícil. Assim ainda está um pouco simples, né? Vai cair, mas não vai cair um pouco mais complexo do que isso. Mas fez sentido? Agora fez. Agora fez. Sim. Eu achei que tinha que multiplicar, eu não sei por quê. Eu achei que Não, teria às que vezes é multiplicar mais os simples do que a gente imagina. 2 pelo 100. É porque estamos com coisa difícil. Mas é só soma mesmo, tá? Pessoal, para a aula de hoje é isso, tá? Eu vi que agora tem chat. Alguém falou 8, desculpa, não tinha visto, tá? Não tinha visto. Para a aula de hoje é isso, pessoal. Semana que vem a gente continua então, tá? Posso explicar Ok, novamente. Vitor. Boa noite. Alguma dúvida mais, pessoal? Essa não, foi tranquilo.
Obrigada, Vitor. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. E se alguém, Boa precisar- se noite. alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar o WhatsApp também, tá? Boa noite. Tchau, tchau. Até semana que vem. Boa noite.